Style! Começou a aula. Vamos embora. Não sei por que está aparecendo o povo aqui. Se era para estar mudo? Quem está mudo? Quem está mudo aqui? Não? Não entendi. Enfim. Qual o motivo, razão? Ah, tá, peraí. Alguém se colocou como central aqui? Aí dublei. Sobe. Por que o Marcos Leandro está sendo marcado aqui como principal? Que merda, que bruxaria é essa? Eu, hein? Assumi agora. Enfim, é estranho, não deveria estar acontecendo isso, não. Agora que eu estou aparecendo aqui. Eu, hein? Já ver um aqui, ó. Você sempre assiste meio que as gravações, né, pai? Acho que você tem que buscar a mãe, aí você assiste a gravação para ver o resto do vídeo. O resto, a parte que você perdeu, né? Tá falando comigo? Ou tá falando com alguém? Não tô entendendo. Enfim, deixa eu só dar uma olhadinha aqui se alguém mandou alguma coisa no chat, só para saber se tá tudo bem, tá todo mundo vivo. Isso aí e voltar, enfim. Bom, gente, dando aí a gravação, deu foco. Deixa eu tirar o som desse maluco aqui. Não, se eu tirar o som dele, vocês não vão conseguir me ouvir. Tem essa paradinha no YouTube aqui, não tem porquê. Enfim, o que acontece é o seguinte. Caraca, gente, desliga o som, cara. Vocês estão já escudão nessas paradas, vocês estão esmole. Fecha o som aí, por favor. Abriu, entrou na sala, já verifica imagem, né, a imagem e o som. Já verifica os dois, para ver se está tudo bem. Olhou, pum, verificou. Ih, tá tranquilo. Tá com um traçozinho que dá lá de... Entendeu? Só para atrapalhar. Aí abre, obviamente, claro, você vai abrir para poder falar comigo, se você achar necessário. O que acontece? Eu não tenho um ponto de luz onde eu estou, uma tomada. Tá? Na verdade, tem até tomada aqui no laboratório de informática, em Bangu, mas a tomada não está entrando. Eu acho que eu consigo ter pelo menos 1 hora e meia de voo livre aqui sem tomada. Tá? Mas vou tentar da melhor maneira possível. Vamos embora, vamos ver o que a gente consegue. Mas, de qualquer forma, acho que é mais do que suficiente para a nossa aula de hoje. Bom, vamos falar sobre pressão, densidade e teorema de Stevens, tá bom? Vamos ver alguns exercícios. Esse cara aqui é o Boaro, mas a gente não vai ouvir dele, vai ouvir de mim. Eu estou usando mesmo o material dele para a gente comentar. A primeira parte que ele fala com relação ao conceito de hidrostática é o seguinte, deixa eu ver se adianta aqui. Que bruxaria é essa? Aqui. Vocês estão me ouvindo, né? Primeira coisa com relação à questão da hidrostática, tá? A gente fala sobre a massa específica. A massa específica é a relação entre a massa do objeto dividido pelo volume real do objeto. A massa do objeto dividido pelo volume real do objeto. Por exemplo, meu celular, tá? Ele tem uma massa e tem um volume. Mas eu não posso dizer que o volume que eu vou usar, por exemplo, do plástico ou do material que o meu celular é feito, aquele volume é um volume real. Porque eu tem que ser material na sua totalidade, sem ar, sem nenhum tipo de outra matéria, outro elemento dentro. Vocês vão ver lá em princípio de Arquimedes que a gente consegue, por exemplo, identificar se o material ele tem ouro com chumbo, se é ouro puro, se tem mais chumbo do que ouro, e assim por diante. E outros elementos. Tá? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, por favor. A pessoa deve estar fazendo outra coisa e não tirou o som. Você pode tirar o som para mim, por favor? A gente está te ouvindo. Aquelas pessoas que abrem o som, aí vai fazer qualquer coisa em casa para dizer que estava na aula.
Fecha o som aí, por favor. Alguém que conhece a pessoa, manda uma mensagem, pede para fechar o som que está atrapalhando. Então, tem a massa específica, tá? E tem a densidade do corpo. A massa específica, a gente fala completamente, exclusivamente do material. Falar no grupo? Cara, eu não gosto de botar aqui, não, assim, gosto de ficar só aparecendo, porque tem direito de imagem. Então, como eu boto no YouTube, depois distribuo, se alguém estiver tirando meleca, fazendo alguma coisa que não deveria fazer exatamente no horário de aula, você sabe o que eu estou dizendo? Enfim, aí não aparece aqui, não dá ruim. Mas acho que a pessoa desligou, deve ter voltado da sala, estava vendo Netflix. Vamos lá, a densidade do corpo. Por exemplo, eu tenho um objeto como uma bola de futebol, tá? Ela tem duas densidades, a bola de futebol. Ela vai ter a densidade dela, a densidade do material ao qual a bola de futebol é feita, tá? E a gente chama de densidade de massa específica. E temos a densidade do corpo propriamente dito. Tá? Nesse caso aqui, o que acontece? A bola, você pega a massa da bola e divide pelo volume dela. Se você divide pelo volume da bola cheia, você vai ter a densidade contando que o volume dela é muito grande. Agora, quando você diminui esse volume, ou seja, você só analisa o material ao qual a bola é feita, aí você vai ter o que a gente chama de massa específica. Tá? Um pouquinho aqui. Aí a massa específica, ele bota lá, ó. A massa específica, ele bota esse Mi, às vezes bota Rho, que é uma letrinha grega também, parecida com uma letra P, tá bom? É a massa dividida pelo volume do sólido, né? Do material sólido. Não tem nenhuma outra coisa embutida nele. A unidade do sistema internacional fica sendo quilos por metro cúbico, mas também grama por centímetro cúbico. Depois, em outras aulas, a gente vou ensinar vocês a fazer essa passagem de forma bem mais simples, tá? Ou é quilo por metro cúbico, tá? Ou grama por centímetro cúbico. Exemplo do ouro. O do ouro vale 19,3 gramas por centímetro cúbico. A densidade do material puro, ou seja, a massa específica do material puro, representa. Ah, professor, mas eu posso ter outros materiais com a mesma massa específica. Sim, mas são exclusividades daqueles materiais. No caso do ouro, a densidade dele vale 19,3 gramas por centímetro cúbico. Se eu tiver um material que eu dissesse, ó, essa aliança aqui é de ouro puro, aí você faz o cálculo de Arquimedes, né? Eu já vou adiantar. Arquimedes, o que ele faz? Ele joga o objeto dentro de um recipiente e o volume que se destacar daquele recipiente é o volume real do objeto. E ele sabe quanto que é a massa do objeto, então ele pega a massa e divide pelo volume real. Se der 19,3 gramas por centímetro cúbico, ele é ouro puro, de alta qualidade. Agora, começou para 18, ou então para 20, enfim, para valores que não são valores exatos, ou muito próximos a 19,3 gramas por centímetro cúbico, eu estou dizendo, então, que esse material não é ouro puro. Tá? Existem outros materiais na natureza que provavelmente vai ter 19,3? Muito provavelmente. Tá? Não sei, não saberia qual, mas se a gente fizer uma busca no Google, a gente consegue. Continuando. Acho que deve ter outro exemplo. Aqui está mostrando como é que faz a passagem de grama por centímetro cúbico para quilograma litro. Não, quilograma litro é 1 para 1. 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 quilo por litro. Tá? Deixa eu ver se ele faz a da... Não, aqui. E aí, quando você faz a passagem de grama por centímetro cúbico para grama por centímetro cúbico a quilograma por metro cúbico, você tem que multiplicar por 10 elevado a 3. É isso, é só pegar e botar o 10 elevado a 3. Você encontrou lá um valor tipo, sei lá, 16 gramas por centímetro cúbico. Aí o problema pede em quilograma por metro cúbico, tá?
você vai fazer? Você vai jogar o mesmo 16 e botar vezes 10 elevado a 3. E aí altera a unidade. Tá? Tendo uma palestra aqui e eu dei mole de ter fechado a porta. Agora ele está falando aqui sobre a densidade, eu acho que vai falar agora. Deixa eu ver. É a mesma coisa. Ó. É a massa dividida pelo volume do corpo, não o volume do sólido. São duas coisas diferentes. O sólido é um material sem ar, sem vazios dentro dele, sem outros materiais dentro dele. Tá? É a sua essência. A massa específica é a essência do próprio material. Como o ouro, por exemplo, 19,3. Já posso ter a densidade do corpo, que vai ser a massa desse corpo, só que agora o volume ao qual ele ocupa, o volume do corpo, já considerando o ar ou as suas limitações. Por exemplo, a bola de futebol. Tá? Conceito de pressão. A pressão é importante a gente conhecer a pressão, porque quando você vai trabalhar com bomba de bomba sapo, ou sistemas de arrefecimento para carro, ou então até sistemas hidráulicos, o conceito de pressão precisa ser bem entendido, porque ele dá um desdobramento a outras manobras dentro da área da mecânica, por exemplo, e também da área das engenharias como um todo. Tá? Vocês podem me parar a qualquer momento para poder conversar comigo, falar comigo. Estão ouvindo? Tá tudo bem? Estão me ouvindo, gente? Alô? Fala com o Everton. Tá sim, professor. Tá Tranquilo para mim, pelo menos. Tá sim, professor. Estou ouvindo bem. Então, a pressão, ela é força sobre área. Ah, professor, como é que alguém teve essa ideia, imaginou isso? Alguém percebeu em algum momento lá atrás, quando eu pegava um objeto qualquer, por exemplo, eu vou usar o celular aqui como exemplo novamente, tá? Quando eu tocava a superfície da minha mão com uma certa força, tá? Eu tinha uma sensibilidade a esse toque, com essa força. E, olha só que interessante. Eu virei só a área, agora eu aumentei a área. Quando eu aumentei a área, o que aconteceu? Eu estou aplicando a mesma força. Eu senti que alterou a sensação de dor ou a sensação de toque na superfície da minha mão. Isso aí, os filósofos, né, gregos, tal, começaram a construir o conceito de pressão a partir daí. Falaram assim, então, qualquer coisa que está aplicada, uma força que está sendo aplicada em uma superfície, eu tenho essa entidade mágica, a princípio naquela época, chamada pressão. Eles começaram a trabalhar com o conceito de pressão através de aquíferos, né, onde eles traziam água de vários lugares, várias regiões, de 100 quilômetros, e conseguiam trabalhar o conceito de pressão, trazendo essas tubulações, tá? Tubulações, até aquíferos menos abertos. Se alguém já teve a oportunidade de ver ou ouvir sobre isso, em Roma, por exemplo, eles têm os aquíferos que já tem quase 3.000 anos, ainda em funcionamento, tá? Levando água às cidades de regiões extremamente longínquas. E eles utilizavam o conceito de pressão a favor deles, exatamente para poder transferir essa água de um ponto A para o ponto B. Quando você, por exemplo, vai bater nível, o pessoal da engenharia civil, você vai bater nível nos cantos da parede para poder ver, por exemplo, a distância você vai ter que colocar o piso, né, para você deixar o piso nivelado. O cara pega o quê? Uma borracha de nível e ficar um de um lado, outro do outro. E aí, como a gente vai ouvir falar um pouco mais à frente, vaso comunicante, o que rola? A pressão de um lado, que é a pressão atmosférica do lado do tubo, é a mesma pressão do outro lado do tubo. Então, se o maluco tampar um lado ou tampar o outro. Se ele tampar um lado ou o outro, você pode fazer assim com o tubo, que a água vai permanecer no mesmo nível, porque a pressão está igualada. A pressão está controlada ali. Um sistema fechado.
Mas se estiver aberto, obviamente, né, você consegue bater o nível, porque o nível da água no ponto A é igual ao ponto B, porque a pressão atmosférica é igual para os dois pontos. Tá? E o conceito geral de pressão é força sobre área, um sistema internacional, né? Aqui, ó, até a explicaçãozinha. Exemplo, você vai fincar um objeto numa superfície, você vai buscar o quê? Um ponto de pressão. Quanto menor for a área, melhor será a penetração do objeto sobre enfim, um prego, por exemplo, numa tábua. Tá? Uma coisa legal que foi feita no período passado foi o lançamento de foguete. Não sei se vocês já ouviram falar aqui, a gente divulgou em vários lugares, de repente vocês poderiam ter ouvido. A galera percebeu que o ar, né? O ar é um fluido. O ar também sofre, você consegue cortar o ar dependendo da ponta do objeto. Se o objeto for com uma ponta bem fininha, você literalmente corta o ar. Esse corte do ar está aumentando a pressão sobre aquele ponto no objeto. Você pode ver que os aviões, os jatos de alto desempenho, eles têm na pontinha até uma agulha na ponta deles. Esses jatos de americanos, tal. Acho que os jatos brasileiros também. Tem uma pontinha exatamente para cortar o ar, diminuir a resistência do ar sobre o jato e, consequentemente, ele conseguir um maior aproveitamento, melhor performance. Outra coisa importante que a gente precisa entender é o seguinte, que existe uma relação direta, imaginando que a força é algo constante, nesse caso, né, a gente tem que definir alguém como sendo constante, é o seguinte, que quanto maior a pressão, menor é a área. Ou seja, às vezes você tem uma força pequenininha, uma força de nada, tá? Aplicando sobre uma determinada superfície. Mas, se você diminuir, quanto mais você diminuir a área, aquela força vai ser extremamente relevante e você consegue penetrar aquela superfície. Eu digo superfície, mas pode ser qualquer objeto abstrato que você consiga imaginar. Eu digo o ar, a água, as superfícies coloidais, tipo o betume, né, que é o asfalto bituminoso. O asfalto, por exemplo, é um tipo de fluido, tá? Um outro exemplo também de fluido, que é também interessante apresentar para vocês, continuando o conceito de pressão, é o vidro. Você sabia que o vidro é um fluido? O vidro é um fluido super resfriado. Tá? O vidro, literalmente, se você pudesse fazer um corte na lateral dele, né? Digamos aqui, o vidro. Se você pudesse fazer um corte aqui no vidro, você vai ver uma reta. Mas se você pudesse, né, esperar 2.000, 3.000 anos, você ia perceber que a parte de cima ia ficar fininha e a parte de baixo ia começar a engrossar, exatamente pelo efeito de gota. Porque o vidro está literalmente escorrendo. Só que num tempo fora do tempo humano, né? A gente não consegue. Então, como é muito lento, essa deformação, a gente considera como se não houvesse essa situação. Entendeu? Tem um doido querendo entrar aqui na sala. Não sei se ele está assistindo a aula ou se ele está com o celular na mão. De repente, deve ser aluno. Entra. Pode entrar. Só fecha a porta para mim. Agora você me ajudou, velho. E já tenho coleguinha para poder assistir a aula aqui. Enfim, continuando. Você viu, né? Parafernália, né? Como é que fica? A galera tá olhando lá, parece que tá limpinho, mas tá cheio de coisa aqui jogada. Enfim, qual é o nome? Eu, Arthur. Aí, está vendo? Ó, a galera da turma tá vendo aqui, para Bangu. Se deslocando para Bangu para assistir a aula. Então, vamos lá. Continuando. Na próxima, então, o que eu faço, se você estiver aqui de novo? Faz elétrica comigo ou faz outra matéria? Não, faço outra matéria de tarde. Depois, de 8 às 10. Legal. Qualquer coisa, eu boto a câmera aqui, aí você assiste, é bom que fica mais fácil. Aí a gente escrever no quadro, entendeu? Beleza. Na próxima, a gente vê se faz isso. Esse horário, eu sempre tive esse horário. Acho. Tava no laboratório do lado. Passei e vi o som, falei, calma aí. Esse maluco tá aqui. Enfim. Valeu, Arthur. Bom, desculpa aí, gente. Vamos lá. Então, o que acontece? Eu tenho aqui, ó, força área, né? A unidade de medida é Newton por metro quadrado.
a gente viu que existe uma relação entre a pressão e a área. Mostrei para vocês, dei um exemplo que eu posso também calcular, por exemplo, quebrar um vidro, mesmo ele sendo um fluido, um super resfriado, eu também posso quebrar um vidro. Posso ter uma pontinha muito fina, tá? Bater no vidro e ele literalmente estraçalhar. Existem alguns vidros que são temperados, e você pode pegar um martelo, você pode pegar uma coronha de revólver, bater no vidro, ele não quebra. Mas se você pegar a pontinha bem fina de um material metálico e bater assim, ó, tic, ele quebra e derruba. A maioria a galera que rouba carro, eles não sabem disso não, então não conta para eles não. Enfim. O que acontece? Uma informação importante, que é uma unidade que vai nos perseguir aí, que é a pressão atmosférica. Ela é 1 atm, equivale a 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Também temos o milímetro mercúrio, que é 760 milímetros mercúrio, que é também uma unidade medida equivalente a 1 atm. A gente vai ver alguns exercícios que vão ser colocados agora. Aqui, ó. Por acaso ele vai falar exatamente isso. Ó. 760 milímetros mercúrio, que equivale a 10 MCA. Tá? Aqui. Teremos Steven agora, que é a aula que vai discorrer na aula hoje. O que diz o teorema de Steven? Steven percebeu o seguinte: se eu tiver um material, um recipiente, ele tiver água, ou uma piscina, até no mar, isso serve para trabalhos em alto mar. Se você trabalha em plataforma, por exemplo, é mergulhador, você vai atingir determinadas profundidades que você não vai conseguir subir, porque o oxigênio que está dentro do seu corpo, ele está equalizado àquela pressão. Se você sobe muito rápido, o oxigênio ele reage com CO2, tá? E fazendo um carbonato, um ácido lá com CO2, fazendo seu sangue ficar tão ácido e expande também o oxigênio que está dentro, ele sai e vai para o sangue. Enfim, é uma merda geral que acontece no teu corpo que você morre. Por isso que existem as câmaras isobáricas. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Abre o áudio e fala. As câmaras isobáricas. O que é uma câmara isobárica? Pensando no princípio de Steven. Você estava numa pressão, por exemplo, de 10 atms. 10 atms, atmosferas. Lá embaixo no mar, né? Lá dentro. E aí você começa a subir. Os mergulhadores, eles sobem 3 metros, param, ficam cerca de 10 minutos, sobem de novo mais 3 metros, param, ficam cerca de... O organismo poder voltar ao metabolismo ao qual ele está acostumado. E mesmo assim, depois que ele sai, ele ainda tem que entrar na câmara isobárica. Dependendo do tempo que ele ficou trabalhando, às vezes ele fica uma semana. Para vocês terem uma ideia, um mergulhador profissional de alta performance, que faz atividades para a área da marinha ou a área de offshore, né, para consertar canos, tubulações, ele se aposenta com 15 anos de trabalho. Acho não, com certeza absoluta. 15 anos de trabalho. Tá? Depois você pode me corrigir se eu estiver errado. 15 anos. A grande maioria, também me corrija se eu estiver errado, isso foi eu tive um aluno que era mergulhador. Ele falou isso. Ele até cego de um olho deu um Beyblade. E aí ele falou que geralmente os mergulhadores conseguem viver, né, a vida média dos mergulhadores de 60, 65 anos. Depois eles morrem, porque não conseguem passar de 60 anos. Tá? Então, isso parte do princípio de Steven, né, usando na prática para o nosso dia a dia. O que ele diz é o seguinte: conforme você vai afundando dentro de um líquido, de um fluido qualquer, por exemplo, até a própria atmosfera do ar, mesmo se você for subindo na atmosfera, você vai ter menor pressão. Se você tem uma pressão menor dentro do seu corpo, o seu corpo tem uma pressão maior, ele tenta se igualar com o meio. Então, os seus órgãos internos, enfim, o que for mole e macio dentro do seu corpo, ele tende a sair, né, para fora. Quem já viu aquele filme do Arnold Schwarzenegger, lá de Marte, né, que ele
quando eles estão sem o capacete, né, porque a Marte tem uma pressão atmosférica muito pequena, os olhos começam a bugalhar, assim, aquela coisa bem bizarra. Na época era maneiro, hoje em dia já fica meio esquisito. Vamos lá. Então, continuando. É o princípio de Steven atuando. O princípio de Steven diz que, dependendo da altura que você se encontra, tá, você vai sofrer variações de pressão, ou o objeto vai sentir determinadas variações de pressão. Só que Steven falou assim, eu não preciso calcular a força por área. Eu tenho outras unidades matemáticas que podem me servir. Por exemplo, a densidade do ambiente que você se encontra. Nesse caso aqui no exemplo é um líquido, mas poderia ser o ar, poderia ser um sistema coloidal, poderia ser vários concreto, por exemplo. Concreto usa o princípio de Steven. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um recipiente, onde eu tenho uma certa altura aqui, um ponto A. Eu tenho, como o recipiente está aberto, eu tenho a pressão atmosférica, mais a pressão exercida pelo objeto. Tá? Aqui, deixa eu dar mais só um pouquinho. E Steven percebeu o seguinte, que o peso, que a pressão exercida no líquido, ou no fluido, ou no ar, por exemplo, é igual à densidade do local onde ele se encontra, vezes a gravidade, vezes a altura. Então, por exemplo, quanto mais fundo você for no mar, ou no lago, seja lá uma piscina, maior é a pressão atmosférica sobre os seus órgãos. Não é, gente, é só de cima. Quando eu digo pressão atmosférica, é em 3D, em todas as partes do seu corpo. Se um ser humano pudesse viajar, por exemplo, dentro de a profundeza do mar, a tipo 2 quilômetros, 3 quilômetros de profundidade, né, onde vivem lá criaturas, onde a luz não consegue mais alcançar, onde vivem criaturas bizarras lá dentro, e muitas nem foram catalogadas ainda, você seria esmagado ao ponto de você se tornar uma massa, uma bola, né? Literalmente podemos falar que você seria uma bola de ossos e músculos, porque você seria esmagado como se você tivesse vários caminhões de betoneira cheios em vários pontos do seu corpo, esmagando assim, literalmente. Tá? Oi, fala comigo. Tira uma curiosidade, mesmo sobre esses bichos aí. Então, tipo, se eles já estão acostumados a essa pressão, eles não conseguem, né, subir para a nossa superfície aqui, porque a grande maioria a pressão morre. seria diferente. A grande maioria morre. Muitos, eles são analisados aonde eles se encontram. Geralmente, os equipamentos têm mãos mecânicas, né, que conseguem pegar, tirar uma amostra, tal. Às vezes, quando eles querem entender melhor o animal, né, o bicho, eles até levam para fora do ar, né, para um ATM. O que eles fazem? Eles levam, por exemplo, 100 metros para ficar um dia. Aí levam mais 100 metros para ficar um dia. Até passar pelos 2 quilômetros. Usando esse mesmo princípio, né? Para do que o corpo possa controlar o processo. Isso, para metabolizar exatamente o oxigênio, a pressão, poder entrar em controle. Aí eles conseguem sim. Entendi. Eles conseguem sim. Show. Entendi. Vou dar mais um pouquinho aqui para frente. Deixa eu ver aqui. Aqui a informação já falada, né, que eu falei agora. A densidade do líquido, aqui não é só líquido, né? A gente está pensando aí em fluido. Qualquer tipo de material fluido. Tá? Nesse caso, a densidade do líquido, que é um líquido que está sendo observado, a aceleração da gravidade, e a altura da coluna do líquido. Tá? Para vocês terem uma noção do conceito de pressão, se você pudesse pegar uma colher do sol, do sol, se eu pegar uma colherzinha de sol, uma coisa meio louca, não sei. Imagina se fosse possível. Essa colherzinha do sol, ela pesaria, a massa, pesaria, botar em massa, tá? Essa colherzinha, ela pesaria cerca de, se não me engano, 3 toneladas.
3 toneladas, alguma coisa. 3 toneladas, uma colherzinha de comer arroz, feijão, uma colherzinha. Ela precisaria ser, a massa dela equivaleria a 3 toneladas. Tá? Para você ter uma noção que é a pressão no Sol. Isso eu não estou falando no núcleo do Sol, estou falando só na superfície. Tá? Teria uma noção. Aí aqui, com certeza, para explicar o princípio, como foi, né, com relação à questão da pressão atmosférica no líquido, a questão do equilíbrio da pressão atmosférica no líquido. Eu não sei se ele fala do mercúrio aqui, se é um recipiente de mercúrio, aonde ele coloca essa haste vazada, tá? Aonde você joga quando a pressão atmosférica pressiona o líquido e faz ele subir até o líquido entrar em equilíbrio com a pressão interna. Aí, essa altura aqui, se for mercúrio, né, geralmente bate 760 em unidade de milímetros, né, 760 milímetros de mercúrio. Tá? E aqui tem um exemplo ó, da pressão atmosférica, ele vai dar uma... Deixa eu ver. Aqui ele está falando, ó, aqui dentro, ó, ele em vácuo, né, foi tirado. Ó, ele está dizendo que a pressão total gerada nesse ponto aqui na superfície do recipiente, ela vai ser a pressão atmosférica exercida mais a densidade, a gravidade e a altura do líquido. Ó. Ele subiu. Então, a pressão nesse ponto aqui é a mesma pressão nesse ponto. E aí começa o conceito de máquinas para sistemas hidráulicos, para quem for da engenharia mecânica, provavelmente vai trabalhar, vai ver isso. Para quem for da engenharia elétrica, nem tanto, acho que nem deve ter gente da engenharia elétrica aqui nessa turma. E engenharia civil, que trabalha muito na parte de concretagem. Eles têm umas técnicas de concretagem que você utiliza um princípio muito parecido com esse, para trabalhar, para poder fazer determinados tipos de... O arquiteto chega com umas paradas muito loucas e o engenheiro ele tem que se adaptar. E aí tem técnicas ao qual são desenvolvidas, criadas, né? E que são parecidas com isso aqui. Tá? Deixa eu chamar um pouquinho. O que ele está dizendo aqui, na verdade, é que nessa superfície aqui, ó, qualquer ponto na superfície vai ser sempre a pressão atmosférica mais dGH. Se eu pegar esse ponto vermelhinho, descesse ele no líquido, vou descer aqui, ó, esse ponto vermelhinho seria essa altura aqui. Note que não importa qual é a área da superfície, sim a coluna. Você tem uma noção? Na engenharia civil, quando vocês botam, quando está fazendo uma construção, ou até mesmo hoje em dia nas novas construções, umas caixas d'água compridas, bem comprida. Cara, se você botar uma caixa d'água comprida daquela, tem lá, mais de 50 mil litros ali de água, tá? E você botar um tubo de PVC na mesma altura, pode ter certeza, a mesma pressão vai ser exercida tanto no tubo de PVC quanto nessa caixa d'água largona. No final, se você for calcular a pressão né, do líquido, tiver um barômetro, algum medidor, tá? Alguma coisa para você medir a pressão atmosférica no cano de PVC, nessa grande caixa d'água tubular, se elas forem da mesma altura e tiver o mesmo líquido, elas vão ter na mesma altura, sempre terão a mesma pressão. Não importa a área da seção transversal, tá? O que importa é a altura. Essa foi a grande sacação do princípio de Stevens, que desdobrou para vários outros processos de construção de máquinas. Acho que ele vai fazer um exercíciozinho. Deixa eu tirar aqui na frente para ver. Exercício, bem simples. Droga, aqui eu não consigo com isso aqui. Como é que diminui isso? É uma parada que às vezes eu faço assim, eu clico. E dá uma parada meio esotérica. Merda. Vou jogar aqui para baixo. Vai me atrapalhar, mas tudo bem. Aqui eu tenho, ó, esse exercício aqui. Vamos pensar nele. É da especialista, né, da aeronáutica. No interior de um pneu de bicicleta,
Tá? A pressão é de aproximadamente 2,5 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Tá bom? Para encher o pneu a tal pressão, é utilizada uma bomba cujo êmbolo possui um diâmetro de 6 centímetros. Arthur, me ajuda numa situação? O meu notebook está acabando a bateria dele, porque ele não está conectado em nada. Um rapaz, que é o Paulo, ele é inspetor, está com uma blusa azul. Paulo, se você conseguir encontrar ele para mim, ou qualquer inspetor, para poder ver onde eu posso conectar aqui, porque eu estou conectando aqui embaixo e não está funcionando. Aqui na sala da TI. Fala que está acabando a bateria aqui, está dando ruim. Valeu, obrigado, Arthur. Vamos lá, gente. Depois eu vou deixar para o Arthur aqui explicar. Olha só, aí no interior de um pneu, bicicleta, a pressão é de aproximadamente 2,5 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. 10 elevado a 5, pode dizer que é 2,5 atm. 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado é a mesma coisa que 1 atm. Então, você pode, caso o exercício solicite, você também pode fazer a transferência de unidade aí, que é bem simples. Continuando. Ele usa essa pressão para poder encher um pneu até tal pressão, foi redundante. E é utilizada uma bomba cujo êmbolo possui um diâmetro de 6 centímetros. Aí tem as suas condições de contorno aqui. Deixa eu só ver a hora. Não vai dar ruim. Tá. Vai dar tempo. Aí eu tenho, olha só. O diâmetro vale 6 do êmbolo, né? Aqui embaixo, está marcadinho aqui embaixo, ó. Vale 6 centímetros, logo o raio vale 3. Note que a pergunta, nem falei qual é a pergunta, né? Eu fiz voadora no exercício. Perguntando o seguinte: qual é o valor da força mínima em newtons, tá? Que deve ser aplicada sobre a manivela da bomba para encher o pneu da bicicleta? Aí vamos lá, deixa eu tirar esse tempo. Já lembro do exercício. Aí ele agora está pegando todas as informações que foram dadas lá no enunciado. Tá? E está pedindo para você adotar eixo. Aí, ó, a fórmula que ele vai usar é força sobre área. Professor, por que ele vai usar força sobre área? Não faz sentido. Por que ele não usa uma força mais complexa? Valeu, obrigado. Por que ele não usa uma força mais... aquela outra do Steven? Ele usou logo essa aqui, que é a fundamental, que é a geral. Mas, na verdade, essa pressão fundamental, ela se desdobra para várias outras pressões. Vocês vão ver isso. Lá para 2, vocês vão ver ali, fala sobre o conceito de pressão e energia. Tá? Você vai ver que você vai desdobrar várias entidades matemáticas, tá? Para construir utilizando só esse princípio básico. Essas 3 letrinhas fazem mágica. Tá? Bom, a pressão é igual a força sobre área. Tá? Não vou usar aqui o princípio de Steven, porque ele não me deu densidade do líquido. Ele não me deu, por exemplo, a altura do objeto ali. Então, ele desce. A densidade do líquido e a altura, acabou. Ter saudações é só fazer o cálculo direto lá que você resolve. A gravidade é mole, a gravidade é gravidade local. Aí, vamos lá. Ele mexeu algumas coisinhas aqui. Deixa eu... Eita, olha só o que ele fez. Não, jovem colega aqui, Mancebo. Primeiro de tudo, obviamente, né, ele para usar aqui para calcular aqui, eu tenho a área, né? O peso. Tu não estudou, esconde mal, nem fudendo. Oi? Na aula, fudendo? Fudendo quem? Ouviu? Arthur, depois a tu me conta. Vocês dão mole, cara. Desliga, porra, a bosta do áudio. Não mole, não. Olha só. A pressão atmosférica igual a força sobre a área. A pressão é igual a 2,5 vezes 10 elevado a 5. Tá? Isso é dado no exercício. Está lá dado no exercício. Tá bom? A força a gente não sabe, que é exatamente a pergunta do problema. E nós temos a área. Como é que a gente consegue a área? Ele me deu o diâmetro, logo ele me deu o raio. Oi? Não, então, a bateria está acabando. Falta tipo mais
15 minutos. Eu estou colocando aqui embaixo, não está rodando, não está rolando, não está carregando. Peraí, deixa eu... E tá ligado aqui, tá vendo? Só um minutinho, gente. Eu também tô perturbando o Alan aqui. Ligado aqui embaixo, ó. Não sei se Isso aqui. Não é crossfit. Pensa que é crossfit. A gente tá abdominal do dia, acabou. A gente fica lá. É um tiquezinho. Deixa eu diminuir aqui para ver se tá rolando. Não, ainda tá descarregado, tá vendo? Não tá carregando? Não, tá 34%. Será que não? Não. Tá um pouquinho fora. Isso é do cabo. Eu tava carregando lá no site dos professores, entendeu? Estranho. Viram, 34% acho que dá para fechar. Não tem problema não, mano. Obrigado. Qualquer coisa, aí depois que eu terminar essa aula aqui, eu vejo o que eu faço aqui. É na segunda que vem, aí eu já fico no esquema, já sei como é que funciona. Então, voltando. Obrigado. Aí, agora que eu estou vendo a minha nuca, isso é bem legal. Pera, calma, amigo. Pronto. Continuando. Então, o que acontece? Ele pegou e calculou a área aqui do objeto. Ó. Ele sabe, ele deu o diâmetro vale 6, logo o raio vale 3. A área de uma seção circular é o quadrado. A área é igual a 3 vezes 3, né? Pi vale 3. Aí aqui ele botou o valor do raio. Note que estava em centímetros, ele teve que passar para metro, porque a unidade de medida está em metro. Tá? Aí botou 10 elevado a menos 2, fez esse cálculo, achou aqui 27 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Tá? Ele jogou agora na fórmula, ele vai jogar aqui embaixo na fórmula. Tá? Aí, e fazer direto. Aí ele fez esse cálculozinho aqui, deixa eu dar só uma olhadinha no vídeo. Aí está fazendo aqui, ó. A resposta é 675 newtons, acho que é a resposta do problema, tá vendo? Showzinho, ó. Já passariam para engenharia, para ser engenheiro da escola naval. Escola naval não, da especialista. Vamos lá. Vamos ver se vocês vão conseguir trabalhar com engenheiros na especialista não, de novo. Aqui tem um outro exemplo, ó. Uma barra de 6 metros, tá, de comprimento, de massa desprezível, montada sobre um ponto de apoio, ó, tá? Conforme pode ser visto na figura. É bobeirinha, né? Parece cálculo de como é que fala? Torque, né? Alguma coisa assim, mas não é muito isso, não é muito isso, não. Uma barra de 6 centímetros de comprimento, de massa desprezível, é montada sobre um ponto de apoio O, conforme pode ser visto na figura, um recipiente cúbico de paredes finas e de massa desprezível, com 20 centímetros, recipiente de aresta é completamente cheio de água. Então, você tem um recipientezinho, esse recipiente aqui, ó, a gente está desconsiderando a parede, está dizendo que ele é tão fininho que a massa dele é desprezível. E aí ele está colocando água, está vertendo água ali dentro. Tá? Então, ó, em seguida, é colocado peso a um fio na outra extremidade. Basicamente, ele contou a história aqui desse problema. Ó, a intensidade da força N em newtons aplicada na extremidade da barra para manter o equilíbrio de todo o conjunto, barra, recipiente, cubo e ponto de apoio é. Então, o que ele está querendo agora é, olha só como isso aqui está ligado ao conceito de pressão. Ó. Logo de cara, o que é pressão? Pressão é igual a força sobre área. Mas pressão, utilizando o princípio de Stevens, é o quê? Densidade, gravidade e altura.
Ou seja, eu posso igualar gravidade, densidade e altura igual a força sobre área. Pode imaginar mentalmente? Então, eu tenho aí todos os dados que foram fornecidos pelo enunciado e consigo dali tirar o que ele pede, que, se eu não me engano, ele está pedindo aqui, no caso, a força em Newton, né? A força que esse cara vai aplicar. O que eu estou conseguindo caminhar? Ou seja, esse recipiente aqui, a pressão, ele vai ser exercida no fundo dele uma pressão, e essa pressão, na verdade, está ligada ao quê? A força sobre a área. Essa pressão também é igual a densidade vezes a gravidade vezes a altura. Tá? Ou seja, você sabendo esses dois, você sabe qual é a força que foi aplicada aqui, e você usa o conceito de alavanca e termina. Vamos ver se vocês entenderam. Aí, ó, momento, conceito de momento, né? Há muitos já, não sei se vocês lembram aí, que fez teoria de estruturas 1 e 2. Tá? O somatório dos momentos tem que ser igual a zero, para que você entre em equilíbrio. Tá? Ali, ó. Aí ele pegou somou todos os momentos, aplicando todas essas forças, ó, essa força e a força peso que está sendo aplicada aqui, tá vendo? Não, obviamente que não, com a barrinha em cima. Tá vendo? Ele calculou os momentos. Aí, gente, vocês têm que lembrar, momento, a rotação para a direita, a rotação para a esquerda, né? A rotação anti-horário, horário, sentido positivo, sentido negativo, aquela baboseira toda. Vocês já estudaram, eu não vou voltar isso, não. Vou assumir que vocês conhecem o princípio de momento. Tudo aquilo que você aprende também em outras matérias, você acaba utilizando naturalmente em outras mais matérias. Isso aqui é um exemplo clássico. Tá bom? Vamos lá. Aí ele calculou os momentos, ele vai resolver essa questão dos momentos aqui, ó, onde ele vai encontrar uma relação entre o peso e essa força que está sendo aplicada lá, tá bom? Que a força vai ser igual a 2P. Ah, de onde saiu isso? Pô, o momento é força vezes a distância, tá? O momento é igual a força vezes a distância, tá bom? Ele dividiu tudo por 2, jogou para o outro lado e ficou força igual a 2P. Agora ele sabe que a força vale 2 vezes o peso do outro lado. A força do lado de cá, do lado esquerdo. Agora, com isso, ele vai naquele... Opa, esse trem aqui. Agora, vamos lá, vamos na continha, fazer continha. Ó. Densidade igual a massa sobre volume, a massa igual a densidade vezes volume. Na verdade, ele não utilizou... Ele não fez igual como eu faria, né? Iria igualar as duas equações. Ele não fez isso. Ele fez separado. Tá? Ele já calculou tudo separado e depois juntou. Porque, olha só, o que é a pressão aqui? Ó? Pressão é densidade. Não. O que é peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Ele bota P para tudo. Tá? Minha instituição. Estão me vendo aí? Falou que minha conexão tá lenta. Vamos lá. Aqui é peso, não é pressão, tá? Peso é igual a massa vezes a gravidade. O peso é igual a densidade vezes volume vezes a gravidade. Tá? Que a gente vai ver mais para frente, a gente vai chamar disso aqui de empuxo. Mas, por enquanto, a gente vai chamar ele de peso. Tá bom? O que ele fez? Ó, o que é a massa nesse cara? Densidade vezes volume. Ele substituiu aqui. A gente sabe que a força é igual a 2 vezes o peso, ou seja, no lugar desse peso aqui, ó, vou colocar a força. Tá? Ó, vamos ver aqui. Ó. Aqui ele fez o cálculo do volume no cantinho, já para poder ter esses dados. Ó. Ele diz que a aresta do recipiente vale 20 centímetros. Aí ele botou para metro, 20 vezes 10 elevado a menos 2, e sabe quantos metros deu aqui. Para poder colocar aqui. Tá? Aí vamos lá. Aí ele colocou aqui o valor, todas as informações, fez esse cálculo aqui, fez as alterações de mudança de unidade, para vocês entenderem, ó, centímetro cúbico e tal, 10 elevado a 3 quilo por metro cúbico, a densidade, né, a alteração de densidade. Só para poder colocar esse 10 elevado a 3 aqui, que ele tem que colocar para mostrar para vocês. A densidade da água, botou 10 gramas por centímetro cúbico. Só que todas as unidades estão em quilograma por metro cúbico.
O que ele fez? Ao invés de botar só o 10 aqui, ele botou 10 elevado a 3. Não, é 1, perdão. A densidade da água é 1 grama por metro cúbico, centímetro cúbico. E aí, como ele não pode trabalhar com metro, com grama e centímetro cúbico, mas sim quilograma e metro cúbico, o que ele fez? Ele só botou 10 elevado a 3 aqui, e magicamente essas unidades se alteraram para quilograma por metro cúbico. Por isso que aqui está 10 elevado a 3. Tá? Esse valor é o volume baseado da aresta lá que ele calculou, da aresta do recipiente, e 10 é a gravidade, que é um dado, uma informação dada no problema. Ele multiplicou isso tudo, achou 80 newtons. Só que aí, voltando para cá, ó, a força é igual a 2 vezes o quê? O peso. Logo, se o peso vale 80, a força do outro lado vai valer 160 newtons. Tá? Aqui é um exemplo para vasos comunicantes. Aí me pergunta, tá acabando a bateria do meu computador. Vai dar merda, tá? Vamos ver se a gente consegue. Aqui, ó, ele está perguntando. Acabou, tá, gente? Aí depois eu falo com vocês no lado do outro lado. Olha só. Qual dos recipientes abaixo, contendo o mesmo líquido, apresenta maior pressão no ponto P? Vamos lá, rapidão. Antes da gente terminar. Quem vocês acham que apresenta maior pressão no ponto P? A, B, C ou D? Ah, Vocês acham que é quem? Letra A. Letra A? Sério? Não. É a letra B. Olha só. Eu chutaria B. Quem tem maior coluna? Lembra que eu falei? Olha só, não importa a dimensão desse cara. O que importa é a altura. Quem tem maior quem está mais fundo aqui é o B. Se o B está mais fundo, logo ele possui a maior pressão. Não importa, você pode entrar num poço artesiano da tua casa, lá, que é esse poço antigo grandão. Quanto mais fundo você vai entrar, você vai sofrer a mesma pressão de um maluco que é mergulhador e está no alto mar. A mesma pressão. Não vai mudar porque no poço a água é doce, então a pressão vai mudar um pouquinho da densidade da água. Mas a analogia é a mesma. Entendeu? Então, nesse caso, é o B, ó. É o que tem maior coluna. Se você olhar esses tracejados aqui, ó, o que tem maior coluna de líquido sobre ele é o B. Então, a letra é B. Gente, vou terminando por aqui, mas semana que vem a gente termina, eu já acho que eu consigo fazer em um lugar legalzinho. Aí era importante passar todo esse conceito para vocês, para a gente conseguir. Mas eu vou mandar esse link desse vídeo para vocês, tá? Aqui ele mostra, né, explicando com detalhes e tal, e a letra B. Ih, acertei. Ah, eu tô inteligente. Enfim. Então, na semana que vem eu continuo daqui, tá bom? Para não atrapalhar. E aí eu libero vocês, porque eu não consigo encontrar um ponto aqui de energia, né? Verdade. A culpa é do Paulo. Bem, então, gente, um abraço. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Vai ter chamado, professor? Não vou fazer chamada hoje não, porque está acabando a bateria, eu não sei eu nem sei como eu ainda continuo falando com vocês, porque teoricamente era para ter acabado a bateria. Deixa aqui interromper o compartilhamento. Pronto. Fechou então, mestre. Valeu, Fechou, valeu. gente. A gente vai se falando aí, tá? Desculpa aí por ter terminado rápido, porque sem bateria não dá para dar aula. Tá bom? Um abração aí. Até semana que vem. Valeu, boa noite. Valeu, gente. Boa noite, boa noite. Manda esse vídeo para vocês, tá? Show. Obrigado. não deu para ver nada. É.